pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Ana Clara Pereira e... Eu sou a Alice Haas. E hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante que vai ser parasitas em ovinos, em especial o Tritoscôngulo combiformes. Pessoal, eu não sei se eu estou pronunciando da forma correta, mas o nome vai estar certinho na descrição do vídeo, então dá uma olhadinha, tá bom? E Alice, nós vamos ter um convidado especial, não acha? Gente, nosso convidado, antes da gente começar a falar dessa parte teórica mesmo, nosso convidado, ele é especialista em manejo de ruminantes e reprodução animal. E ele é professor aqui no CEUB. Então, a gente está falando de ninguém menos, ninguém mais do que Emanuel Barros. Seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Boa tarde, meninas. Obrigado, Ana Clara. Obrigado, Alice. É uma satisfação para mim estar podendo contribuir com vocês e trocar algumas ideias aí nesse tema que é extremamente importante para uma cadeia produtiva que também é muito importante no cenário da agropecuária brasileira. Sim, muito bem. E, professor, conta um pouquinho mais sobre a sua trajetória, a sua formação, o que fez você gostar dessa área de animais, não, porque não é qualquer um que gosta, né? Bom, inicialmente, a minha família não tem tradição no agronegócio, mas eu sempre gostei de trabalhar na área de biologia, ciências biológicas. E aí eu fui fazer vestibular e... pesquisando os cursos, eu me deparei com o curso de zootecnia. Confesso que naquele momento eu não sabia exatamente o que era, sabia que ia trabalhar com animais, mas não necessariamente em qual área. Sim. E aí eu fiz o vestibular, passei e eu fui conhecendo um pouquinho mais do curso de zootecnia e é uma profissão apaixonante. Ela mexe muito, atua muito na área de produção animal, no sentido da nutrição, do manejo geral, da gestão, manejo reprodutivo, manejo sanitário preventivo, todas essas áreas estão envolvidas dentro da zootecnia. E, de uma certa forma, trabalha muito em parceria com a medicina veterinária e também com a agronomia. Como eu sempre tive essa vontade, eu digo, acho que eu estou no caminho certo. E depois formei na Universidade Federal Rural de Pernambuco, comecei trabalhando lá, dando assistência, algumas consultorias na área de caprinocultura e ovinocultura. Foi minha primeira experiência profissional. E com o passar do tempo eu senti a necessidade de me aprimorar, de buscar mais conhecimento, porque o conhecimento nunca é demais e o conhecimento é contínuo. E foi quando eu resolvi fazer mestrado. Passei na seleção na Universidade Federal de Viçosa, em Minas Gerais, onde eu desenvolvi um projeto na área de aleitamento de cabritos, testando um substituto. E depois continuei no doutorado na Universidade Estadual do Norte Fluminense. Só que aí nessa área foi nutrição de ruminantes propriamente dito. E em 2006 eu cheguei em Brasília e desde 2018 eu estou no CEUB, nas disciplinas de nutrição animal e produção animal 1, que aborda exatamente os temas relacionados à produção de ruminantes. Perfeito, que trajetória inspiradora, não é, pessoal? Gente, muito legal. Sim, e agora para a gente mergulhar realmente no nosso tema, Manoel, sobre o Tritoscôngulo combiformes. Gente, eu sempre vou ter que olhar nesse papel para entender o nome mesmo. Vamos falar um pouquinho sobre a questão da característica dele, a questão da morfologia, o tanto que ele é relevante na questão do manejo quando a gente pensa. Antes de entrar propriamente nessas características, é importante destacar o seguinte: existe uma informação um tanto quanto equivocada de que caprinos e ovinos são rústicos. Talvez até pela própria distribuição geográfica desses animais no Brasil. O maior rebanho de caprinos e ovinos está na região Nordeste. A região Nordeste tem 95% aproximadamente do rebanho de caprino e em torno de 56% do rebanho de ovinos. Então, por isso, muita gente acredita, por estar na região Nordeste, na região semiárida, são animais rústicos. Mas isso não é de todo verdade. São animais sencientes e que qualquer falha no manejo pode deixá-los susceptíveis a algumas enfermidades, entre elas a verminose. E aí entra a questão do tricostrôngilos, né, que afeta esses animais, porque são pequenos vermes de ciclo relativamente curto, que vão ser expelidos nas pastagens, no ambiente onde esse animal está criando, através das fezes. E uma vez que os animais que estão sendo criados nesse ambiente entram em contato com esses vermes, eles se recontaminam, reinfestam, e esse verme, então, completa seu ciclo no animal hospedeiro, no trato gastrointestinal,
provocando sérios problemas para esses animais, inclusive levando-os à morte. Sim. Manuel, e você teria alguma dica para produtor, tipo assim, para observar no animal para saber quando vai identificar esse verme, por exemplo? Tem algum sinal clínico, alguma coisa no ciclo que dá para identificar, no ambiente? Existe. Existe uma característica do ponto de vista de aparência de fezes, que já é um grande indicativo. Né? Quando a gente vê as fezes de caprinos e ovinos, são aquelas bolas, pequenas bolas, chamadas de síbalas. E aquilo é muito denso, muito rígido, muito bem formado. A partir do momento que a gente vê um animal com uma diarreia, que não tem a formação de síbalas, isso já pode ser um indicativo de verminose. Outra característica é o animal quando começa a apresentar pelos arrepiados, pelos sem brilho. Isso também já leva um indício, um indicativo de que pode ser verminose. Paralelamente a isso, a gente pode observar a redução de consumo de alimentos. Dependendo da condição, a gente vai ver, às vezes, até corrimento nasal, dependendo do tipo de verme. As mucosas oculares ficam bastante claras. Isso vai comprometendo o animal e aí provocando perda de peso e levando esse animal à morte. É questão mais de observar mesmo, né? Acompanhar. Eu sou da opinião, Aline, que a gente precisa aprender a conviver com verminose. Tá. Por que conviver? Como eles são muito susceptíveis, para a gente tentar eliminar totalmente o verme do rebanho, a gente precisa de uma série de práticas, uma série de ações dentro da propriedade para tentar zerar. E dificilmente a gente vai zerar a contaminação por vermes no rebanho. Mas a gente tem como conviver. Né? A gente vai ter que buscar parâmetros técnicos, por exemplo, ovos por gramas de fezes. Né? Tem a recomendação da literatura de quando passar de 700 ovos por grama de fezes, a gente já pode pensar num manejo de controle através de uma vermifugação desses animais. Né? E também um manejo do pastejo muito, muito bem feito, para evitar essa recontaminação. Perfeito, até porque ele fica num pasto mesmo, né? Pasto, isso. Entendi. Nas nossas visitas na fazenda, a gente percebeu que tem um dos criadores que ele visa muito essa questão da genética e tudo. E chegou a questão de uma dúvida, né? Que a gente pensou, né? Que no caso do Hemancos, a gente já descobriu que não tem diferença entre raças. E no caso do Tritoscômio, tem alguma diferença? Se tem uma raça que é mais suscetível, outra que não? Existe sim. De maneira geral, os animais, os ovinos principalmente, considerados nativos, e aí eu posso citar o santinês, o morada nova, né, o bergamasca, desculpa, o bergamasca é uma raça italiana, mas ela é muito criada no Nordeste. São animais mais resistentes, né, pela própria característica de adaptação. Né? Na realidade, até se acredita o seguinte, no Brasil não tem raça de caprino e ovino nativa. São raças naturalizadas. O que aconteceu? Na época da colonização, vieram alguns exemplares dessas raças e eles, como a colonização brasileira começou pelo Nordeste, eles começaram a se adaptar e foram perdendo algumas características, mas, ao mesmo tempo, ganhando outras. Então, eles perderam características de produção, mas ganharam em rusticidade. E o santinês, por exemplo, é uma raça de ovinos, é uma das raças que existem informações indicativas de que ela seja um pouco mais resistente do que outras que não são tão bem adaptadas à região Nordeste, principalmente. Então, essa é uma das raças que pode ter essa diferença. Agora, também tem o lado do seguinte, eu consigo, através de um controle do rebanho, identificar quais são os animais do rebanho que são mais resistentes. Aí eu não vou selecionar famílias, eu seleciono animal individualmente. E isso me leva, inclusive, a ter a possibilidade de trabalhar com melhoramento genético para implantar essa resistência no rebanho. Emanuel, tem algum fator climático que pode favorecer a proliferação desse aumento? Ou... Sim, quando você tem uma pastagem que está muito úmida, e isso pode acontecer com mais frequência num período de chuva, como nós estamos nesse momento tendo muita chuva, isso favorece a manutenção das larvas viáveis, né, por algum tempo. Então, a estratégia de manejo do pastejo cai na seguinte condição, na seguinte informação. Eu não devo colocar os animais para pastejar muito cedo, quando o orvalho ainda está muito em cima das plantas. Por quê?
por essa condição climática, a larva, inclusive, vai subindo. Sim. Ela vai se alojando nessas áreas, nessas partes mais úmidas. O pastejo deve ser iniciado quando o sol estiver mais quente, com a temperatura mais elevada, porque automaticamente essas larvas descem para a parte inferior da planta e esse animal, por habilidade de consumo, por hábito de consumo, não vai ter um consumo tão baixo. Então, ele consegue sair um pouquinho desse consumo. E aí, como eu falei no início, a partir do momento que esse animal ingere essa larva, aí ela completa seu ciclo. Então, a condição climática de, normalmente, chuva, frio, às vezes favorece o aparecimento ou a permanência dessas larvas viáveis no pastejo. Isso é uma condição... No período de seca, já é um pouquinho menos complicada essa questão. Sim. Galera, então vocês escutaram aí o profissional. Gente, prestar muita atenção nessa questão do clima mesmo. Porque senão, gente, imagina uma infestação no seu rebanho. Péssimo. Né? Então, vamos ficar atento a isso. E também nunca é só um animal, né? Como o Emanuel acabou de falar pra gente, normalmente são vários que acabam tendo a verminose, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado realmente com isso. E voltando sobre a questão do ciclo do parasita, né? O senhor conseguiria explicar pra gente um pouquinho sobre essa parte da patogenia, essa parte que o parasita mesmo atinge, se ele fica no estômago, onde que ele fica normalmente? Muitos desses eumintos vão se alojar no sistema do gastrointestinal. Né? E aí ele vai habitar a parede interna desses órgãos, dessas estruturas, e vão provocar mais à frente uma anemia. Por quê? Porque eles vão começar a sugar o sangue desse animal. Por isso que uma das características para identificar, é olhar a mucosa ocular desse animal. A loja vai começando assim, ali ele tem suporte, tem substância suficiente para se manter ativo, completa seu ciclo e compromete o desempenho desse animal. Então, você vai ter larvas nos vários estágios dentro do trato gastrointestinal, comprometendo esse animal. Por isso que a gente tem que agir de forma relativamente rápida nesse contexto. Sim, perfeito. E agora sobre o diagnóstico, né, que você falou sobre a OPG, tem muita gente que não entende muito bem essa questão do diagnóstico, como que faz, se tem formas mais específicas, né, mais sensíveis. E tem como dar uma explicadinha sobre essa parte? O OPG, a princípio, seria uma forma de diagnóstico mais precisa, porque a gente consegue identificar qual a quantidade de ovos por gramas de fezes que tem nesses animais. Sim. Faz uma coleta de fezes, pode ser por amostra, né? Normalmente 10%, 20% do rebanho. Em rebanhos pequenos, é considerado que se faça de todos os animais. Sim. Mas às vezes a gente tem rebanho que tem 1.000 cabeças, 10.000 cabeças, então fica às vezes inviável fazer coleta 10%, leva no laboratório, vai fazer toda aquela análise, usando câmara de McMaster, fazendo toda essa contagem, ou uma coprologia, para identificar qual é o verme que está predominando. Se for o Trichostrongylus, buscar um vermífugo que atue especificamente nesse indivíduo, nesse parasita, para tentar controlar isso aí. Outra forma que muita gente está usando já é através de PCR, identificar mesmo até o DNA desses vermes e fazer também um controle mais eficaz, mais efetivo. E, além disso, as características sintomatológicas do animal, né? Está perdendo peso, está com pelo arrepiado, está com diarreia, às vezes a gente não consegue ver, mas ele está no pasto, a gente não consegue ver, mas é fácil, porque quando ele volta para o centro de manejo, normalmente ele está com a cauda suja. Ah, sim, né? entendi. Como tem as síbalas, elas não têm essa consistência tão líquida. Aliás, ela não é líquida, ela é bem sólida. Então, quando ela está com diarreia, mela a cauda já é um indicativo. Já dá para dar uma percebida boa, né? Pode ser um indicativo sugestivo, um diagnóstico sugestivo, mas já nos direciona para procurar um profissional competente para identificar de forma mais adequada esses vermes. Sim, perfeito. E, Emanuel, deixa eu perguntar, só uma curiosidade mesmo. Você falou que esses animais geralmente têm uma perda de peso. Sim. É uma coisa mais, tipo, que é muito visível, do nada o animal vai estar caquético, ou é uma coisa mais gradual, assim, que vai... É gradual, só que ele é muito rápido. É gradual, mas não é assim, coisa gradual, de 3 meses, não. Sim. Às vezes uma semana
você já vê que esse animal perdeu o score de condição corporal fortemente, e uma vez que ele perdeu o score de condição corporal, a imunidade baixa e pode vir, inclusive, outras enfermidades oportunistas. Ele fica imunossuprimido, né? Imunossuprimido e vai comprometer todo o sistema imunológico desse animal. Por isso que eu falei em manejo sanitário preventivo. Sim. Sim. E você consideraria esse manejo sanitário como uma forma de... seria profilático, mas ajudaria num tratamento, por exemplo? Que manejo você faria num tratamento? Tem alguma medicação alternativa? Tem. De maneira geral, esse tratamento, a Embrapa, inclusive, recomenda manejos estratégicos, fazendo vermifugações preventivas, né, com cuidado para não gerar um uso excessivo de determinados fármacos, para não gerar resistência. Né? Fazer vermifugação durante o período de seca, que é onde o animal está numa condição melhor, e quando ele entra no período das águas, já está bem controlado, você faz um reforço. Essa é uma das sugestões. Troca do princípio ativo, com frequência, para não criar resistência. Né? E como tratamento alternativo, né, uma vez que a enfermidade está instalada, existe já a possibilidade de trabalhar com fitoterápicos. Sim. Que isso, inclusive, gera uma menor resistência. Aí a gente pode usar alho, folha de piqui, folha de cagaita, né, de jamelão. Tem várias plantas que têm um potencial antihelmíntico muito bom e de fácil uso, fácil aplicação pelo produtor. Isso é uma coisa que a gente tem que pensar também, né? Porque a praticidade e a eficácia do tratamento tem que ser muito boa para que o produtor não crie resistência nesse contexto. Perfeito. Agora um pouquinho sobre essa questão do manejo. Como que você explicaria essa parte do manejo? Porque a gente viu em algumas fazendas que eles preferem dividir os animais em faixa etária de idade e tudo, só que no meu caso, eu não entendi muito bem por que faz isso. Olha só, animais mais novos, eles têm uma resistência menor. Sim. Então, se você deixa no manejo borregos recém-nascidos com animais mais velhos durante muito tempo, como a taxa de imunidade dessa cria é menor, automaticamente ele pode se contaminar e gerar algum problema. Então, o ideal seria que a gente separasse por categoria. Sim. Só que a gente tem que tomar cuidado também o seguinte, muito recém-nascidos, muito imediatamente após o parto, esses animais precisam estar com a mãe para que recebam colostro. Sim. Qual que é a função do colostro? Uma das principais é a imunidade, é a transferência de imunidade passiva. Né? Mas uma vez que tomou o colostro, fez todo esse manejo, você pode já começar a separar e ir adaptando, e à medida que eles vão crescendo, você vai formando grupos específicos, até porque a resistência vai ser outra, o manejo nutricional é outro, o manejo sanitário é outro, então você consegue controlar isso de forma mais adequada. Nossa, muito interessante. Eu realmente não tinha entendido por que eles faziam isso. Só um detalhe, existe, às vezes, a dificuldade em algumas propriedades de conseguir fazer esse manejo, por conta de dimensão, tamanho da propriedade, qualificação da mão de obra, né, estrutura, característica edafoclimática, de topografia da propriedade, por exemplo, às vezes dificulta isso. E às vezes até a própria resistência do produtor. Em tentar, em não querer fazer uma separação. Né? Mas isso é uma coisa que vocês, como futuras médicas veterinárias, têm que estar atentas. Tem que estar recomendando, tem que estar trabalhando bem isso para estabelecer esse manejo da melhor forma possível. Não significa dizer que a gente vai criar animal biônico, né? Ou totalmente resistente. Nós estamos trabalhando com biológico. Né? E às vezes o biológico não responde do jeito que a gente gostaria. Mas quanto mais controle a gente tiver sobre o rebanho, quanto mais grupos homogêneos a gente tiver dentro do rebanho, melhor. Menos problemas a gente pode ter. Perfeito. Realmente, normalmente os produtores têm uma resistência grande quando a gente recomenda as coisas para eles, né? E Alice? A gente, nas outras fazendas que a gente visitou, realmente, a gente discutiu muito essa coisa também que você falou da resistência com os antiparasitários, né? Que realmente é uma coisa que tem que ser observada, mudar o tempo todo. Então, realmente, essas opções alternativas são bem legais também, que a gente não... A gente conheceu do alho em pó, né? Mas esses outros, realmente, a gente não tinha escutado ainda, não. Sim.
Uma das visitas, só uma fazenda que a gente percebeu que eles faziam a utilização do alho pó. Foi. As outras duas ainda estavam pendentes e eles ainda estavam pesquisando mais sobre isso, né? Dos benefícios, se tinha algum tipo de malefício. E falando nisso, em questão dessas plantas que a gente poderia utilizar, que você comentou, tem algum tipo de malefício ao animal ou a maioria das vezes só tem benefícios? Não, de maneira geral, só benefício. Benefícios, né? Eu tive a oportunidade de conduzir alguns experimentos, até sob a coordenação da professora Francislete, em que ela usou folhas de piqui, de cagaita, para ver a taxa de redução de verminose em ovinos. E com piqui, com cagaita, deu em torno de 80% menos de... Caramba. Nossa, né? bem... Então, obviamente, alguns estudos mais precisam ser conduzidos, mas, a princípio, qualquer fitoterápico pode ser utilizado sem nenhum dano para o animal. Algumas exceções, por exemplo, a bananeira, a folha da bananeira também funciona como um vermífugo, né? Mas, em alguns casos, ela pode ser abortiva. Então, a questão de separação por grupo também cai nisso. Já entendi. Para fêmeas gestantes, vão tomar o cuidado, por exemplo, não usar a folha de bananeira. Mas a gente tem ali uma folha de piqui, a gente tem um alho em pó que pode ser fornecido para esse grupo. Então, a gente faz um manejo estratégico, um manejo sanitário preventivo estratégico para cada condição. Perfeito. Gente, eu acho muito interessante esse negócio das plantas, né? Das plantas. Eu realmente não tinha pensado nisso, não. Eu achei muito legal. Tem vários estudos que descrevem, que apontam resultados bem promissores nesse sentido. Emanuel, em relação à reprodução, como que essas infestações podem afetar na fertilidade, no pelo do animal, na questão de produção em si mesmo da carne? Alice, olha só. Qualquer animal só reproduz se ele tiver um bom score de condição corporal. Né? Tá. O que é um bom score de condição corporal? A relação de músculo com todo. Né? Essa escala vai de 1 a 5. 1, o animal muito magro, 5, o animal muito gordo. Os extremos a gente não quer. Sim. A gente quer um animal com entre 3 e 4. Né? Como uma das consequências de um alto índice de verminose é perda de peso, esse score vai baixando. Consequentemente, afeta a produção de hormônios vinculados à reprodução e o ciclo estral desse animal vai ficar comprometido. Ele pode diminuir essa taxa de fertilidade, que é prejudicial para o rebanho, porque o que a gente quer num sistema de produção de ovinos de corte? Cordeiros, nascidos com bom peso, que vão ser desmamados mais pesados, atinge o peso de abate mais cedo e vai ser disponibilizado no mercado. Né? Então, isso vai ser um efeito grande na reprodução. E, geralmente, se esses animais não tendem a melhorar, você tem alguma recomendação que você geralmente dá ou não tem muito o que fazer? Os que não melhoram, às vezes o dano na autoinfestação é tão grande que lesiona todo o trato gastrointestinal e aí dificilmente ele vai conseguir reverter. Porque o que é que vai acontecer? Você vai provocar lesões na parede interna do trato gastrointestinal, diminuindo a capacidade de absorção de nutrientes. Então, ele vai ficar sempre abaixo do ideal. Então, na medida do possível, ir descartando, né? Melhor ainda, na medida do possível, não deixar que esse animal adoeça. Né? Ficar desse jeito, Ficar desse jeito, né? Acontece, obviamente, tem aquela questão da resistência de um ou outro animal. Alguns são mais resistentes, outros já são mais sensíveis. Tentar identificar isso no manejo diário desses animais para evitar que eles adoeçam. E aí, obviamente, a gente vai ter que descartar esse animal. Né? Quando um filhote adquire esse parasita e aí ele meio que consegue ficar saudável depois, ele vai ter uma questão prejudicial? Ele não vai conseguir se desenvolver bem? Às vezes, ele fica com o desempenho comprometido. Por isso que a gente tem que agir rápido. Sim. A gente tem que estar monitorando sempre. Então, vai depender sempre do tempo, né? Do tempo, da ação, da frequência do medicamento, da dosagem correta, né? Para não ter aquela coisa de dar uma superdosagem ou uma subdosagem, que isso pode também levar a uma resistência. E aí, uma superdosagem pode, inclusive, intoxicar esse animal e ele morrer não necessariamente pela verminose, mas por outra causa. Entendi. Né? Uma vez que curou, que deu tudo certo, ele consegue se desenvolver bem, né? Perfeito. Legal. E, Emanuel, você conhece alguma tecnologia, algum aplicativo, alguma coisa diferente para ajudar a monitorar os rebanhos, alguma coisa diferente ou assim? Como poderia desenvolver, né? Em termos de aplicativos, existem vários no mercado. Né? Mas eu sou da seguinte teoria. A gente precisa gerenciar o manejo, a produção e o bem-estar desses animais.
né? Como é que a gente pode gerenciar isso? Anotando. Coisa Tá? simples. Coisa né? simples. Uma planilha do Excel. Você dominar bem o Excel, você gera uma planilha, coloca toda a identificação dos seus animais e vai acompanhando todos os dados que forem gerados sobre esse animal, em relação a esse animal, você anota. E isso te dá a possibilidade do quê? De gerar uma curva de desempenho desse animal. E aí, viu, caiu essa curva. Por que caiu? Né? O ganho de peso esperado era de 120 gramas dia. Esse animal está ganhando 90. O que aconteceu? Então, a gente consegue controlar. Obviamente, a gente não pode ser contra a tecnologia. Sim. Né? Sim. Mas, e por conta disso, vai lá, procura no mercado alguns aplicativos que sejam de fácil utilização, mas principalmente de fácil utilização para o teu colaborador. Porque é ele que sim. vai coletar esses dados. Quanto mais dificuldade você impor para o teu colaborador, mais resistência ele pode ter. Né? Então, capacita, a gestão vem nisso aí. Sim. Capacita esse colaborador. Se tiver a possibilidade, coloca à disposição dele um aplicativo, mas que ele saiba dominar, que ele consiga conversar com esse aplicativo. Se de tudo não conseguir, uma planilha do Excel muito bem montada e uma tecnologia que pode ser chamada tecnologia de ponta. De ponta de caneta. Um caderninho, anotando tudo. O básicozão, né? Básico. O básico. Ou seja, hoje a gente está discutindo muito na pecuária o uso da pecuária 5.0. Um alto índice de uso de tecnologia. Mas se a gente não fizer a pecuária 1.0, não vai adiantar. O que é a 1.0? O básico. O básicozão, Tá? realmente. Meu orientador de mestrado, ele dizia o seguinte, a gente precisa trabalhar com TBM. TBM? TBM. O que significa TBM? Tecnologia básica de manejo. Ah, perfeito. Porque Fazer o o básico básico. bem feito, a gente evolui muito bem, né? Um manejo sanitário preventivo correto, se tiver de vermifugar, vermifuga no momento certo, na dosagem correta, vacinações corretas no momento correto, higienização de instalação, tudo correto, alimentação correta, adequada de acordo com cada categoria, gestão de manejo, tudo essa tecnologia básica de manejo. Nossa, realmente, o básicozão sempre salva a gente, né? De alguma forma. Mas realmente a gente viu isso nas outras fazendas mesmo, de monitorar certinho, anotando, Sim. ter esse controle do rebanho, né? Sim. Então, realmente faz sentido. É muito interessante, né? Todos eles tinham uma forma de identificar, né? Às vezes o brinco na orelha, tinha uns que era tatuagem, né? O outro colarzinho. Então é muito legal ver isso, porque muita gente pensa, ah, não, só tem um rebanho e é isso. Vou deixar eles lá. Acho não, que é não, muito vou fazer geral, controle. né? Tipo, todo mundo pensa nisso, Olha, né? a questão da gestão passa por isso. Qual é o melhor sistema de marcação? Não sei te dizer. Mas eu sei o seguinte, que se você colocou um brinco na orelha desse animal, um colar, você tem que estar acompanhando sempre. Sim. Você perdeu esse brinco, você perde os dados gerados e, consequentemente, as informações sobre esse animal e sobre o rebanho. Teu trabalho está perdido. Ah, então por isso que a tatuagem é um pouco mais utilizada, né? Mas tatuagem mais para animal registrado em Sim. associação, aí tem uma questão de bem-estar, que muita gente está reclamando. Então, procura sempre o que for mais aplicado, o que for mais prático para a situação da propriedade. E, se for possível, use tecnologia. Chips eletrônicos nesses Perfeito. animais. É muito legal, porque a gente vive numa era da tecnologia, né? Sim. E as pessoas sempre pensam, ah, não, aplicativo, ai, tudo tecnologia, mas o básico é muito essencial e, nossa, não dá pra evoluir sem o básico, né? Posso provocar uma? Pode, à vontade. Como é que a gente se comunica mais rapidamente hoje? O celular. Celular através do WhatsApp. WhatsApp, Né? E para o WhatsApp eu preciso ter uma rede disponível. Sim. Certo? Quando a gente tem problema na rede que cai, como é que vocês vão se comunicar pelo celular? Não se comunica. Se comunica. Já Eu ouviu quase falar não no uso. SMS? Nunca usei. Mas acho que Eu nunca usei. Tá? A geração de vocês nunca usou, mas tá entendendo que são Sim. coisas básicas que às vezes a gente esquece? Com certeza. Né? SMS. Nossa, eu nem lembrava Você, que às vezes, existia. Você tem um problema no pacote de dados. Você não vai ter acesso à internet, consequentemente você não vai conseguir acessar o WhatsApp. Sim. Mas o SMS, às vezes, você Vai vai tá conseguir lá. fazer. Nossa, Na fazenda realmente. é isso. Às vezes eu não preciso usar não tem como usar um chip eletrônico, mas um brinco, um colar, Colar. né, uma chapinha de metal que eu consiga ter o número desse animal Sim. bem amarrado. Vai ter. Perfeito, gente. Realmente, o SMS eu não lembrava mesmo que existia. Pra mim, ó, acabou o WhatsApp, acabou tudo. acabou tudo. Mas a gente está condicionado a isso. Sim, com Né? certeza. Isso é normal, isso é uma tendência
mundial. Isso vai de Mas a geração em gente não pode- geração, realmente. Uhum. Faz total sentido. E vamos lá, né? Então, pessoal, vai estar tudo escrito, as referências na nossa descrição. Também o nosso Instagram e tudo. Então, dá uma olhadinha, a gente posta bastante conteúdo lá. Também questão de manejo, a gente coloca algumas coisas lá bem interessantes. Então, segue a gente lá, eu acho que vocês vão gostar bastante. E a Alice? Gente, se vocês tiverem alguma pergunta, deixe nos comentários. Pode mandar lá no Instagram também, que a gente vai estar respondendo. Vai ter um vídeo só de respondendo perguntas aqui com o Emanuel. E é isso, né? É exatamente isso. Emanuel, obrigada por ter Muito vindo. obrigada por ter Ficou vindo. maravilhoso. E, gente, obrigada por ter escutado a gente também. Obrigada, Beijinho, viu, gente? tchau. Tchau. Pronto, aí a gente vai fazer as perguntas agora.